Bom dia, nono ano, tudo bem? Como estão as preparações do nosso seminário aí do Dom Casmurro? Preparem um seminário como se vocês estivessem contando para mim essa história, levantando as polêmicas e tudo mais, tá? Eu fiquei esperando algumas perguntas e não vieram, e aí a gente vai conversando melhor sobre isso. Então, para hoje, a gente vai corrigir o exercício da página 116, 1, 2 e 3, e eu vou passar mais algumas atividades. Na apresentação oral, então, o exercício 1, o texto de Chimamanda Adichie, que você leu, constitui uma apresentação oral diante de um público. Em que contexto esse texto foi apresentado? É uma apresentação oral realizada numa conferência, né? Numa conferência da Fundação TED, no ano de 2012, certo? Isso está no box contexto, tá? A letra B é uma coisa que vocês, muitos responderam isso aqui. Jovens escritores, admiradores da pessoa, né? Então essas respostas estão corretas. Depois a questão C, identifique os trechos em que a autora saúda o público, sempre nos primeiros parágrafos, né? Ou no primeiro, no segundo ou no último. Nesse texto acho que é o primeiro e o último, né? Bom, no 3, Chimamanda Adichie é uma escritora que trata em sua fala da igualdade entre gêneros. Qual parágrafo do texto tem a função de introduzir o assunto? Não é o primeiro, não é? Qual é, então, que a gente tem aí? É o segundo, né? O primeiro parágrafo é uma apresentação prévia, sempre de quem vai falar e tal. E no segundo parágrafo, sobre o tema ser falado. Por que seria um tema relevante para essa autora? Porque ela começa falando o quê? Porque ela teve experiências que pudessem levá-la a trazer essa questão do preconceito, não é? Porque ela seria uma personalidade importante para falar disso, também por conta de ter vivido, né, de ter vivenciado esse tipo de situação, e o fato dela ser mulher e se definir como uma feminista dá um peso diferente às opiniões expressas no texto. O que vocês acham? Eu acho que sim, porque como os argumentos são construídos em cima daquilo que ela pensa, então faz toda a diferença, né? Ela se dizer idealista e tal. Bom, a gente teria aqui na questão 4, a apresentação da escritora nigeriana ocorreu em um evento anual em que diferentes personalidades e profissionais discutem determinado assunto. Posteriormente, muitas dessas apresentações são disponibilizadas na internet. O que você acha que teria mobilizado a escritora a tratar desse assunto num evento em público? Bom, primeiro que quando a gente faz um evento muito grande assim, o objetivo é alcançar um número grande de gente aí, né? Então, e os fatores que podem ter contribuído para a apresentação oral dela é a questão da relevância do tema e a autoridade que ela tem em cima do assunto, né? Ela é uma pessoa importante sobre isso. Bom, o que eu quero que a gente trabalhe aqui então? Nós vamos lá para a página 118, que nós vamos falar o que é apresentação oral. Eu queria que vocês grifassem comigo aí algumas coisinhas, tá? Então, o que a gente precisa pontuar aqui da apresentação oral. O que ela é? Primeira coisa, porque eu vou pedir um mapa mental para vocês também, da página 122. Então, o que a gente tem que pensar? O que é uma apresentação oral? É uma comunicação produzida para quê? Divulgar algumas informações, tá? Ou divulgar um conhecimento que eu tenho para um público grande, tá bom? Qual é o gênero que caracteriza isso? Pode se caracterizar então com um gênero expositivo ou um gênero argumentativo. Eu estou expondo uma ideia, argumentando sobre esse tema, tá? Geralmente a apresentação oral se origina de uma pesquisa, tem que ter um fundo científico dali, né? Então eu tenho uma organização prévia de dados aqui, tem planejamento, estratégia, tudo certinho. A preparação prévia é importante para o planejamento e organização da apresentação oral, como vocês se apresentam, né, na sala, vão apresentar um trabalho, vocês se preparam para isso acontecer, dividem as falas entre vocês, né? A linguagem sempre é formal, tá? Mesmo
a gente tendo a eliminação das marcas da oralidade, ela tem que estar adequada ao contexto, ao público que vai ver ali, tá? Em geral, precisa de mais monitoramento. Por quê? Porque as construções devem estar de acordo com a regra gramatical, né? Com a regra da nova, né, urbana de prestígio aí, tá? As estratégias argumentativas podem ser quais? Relatos de experiências, exemplos, citações de outros autores, perguntas retóricas, perguntas antigas, estabelecer relações ou semelhança entre fatos, apresentar vantagens, desvantagens, situações, enfim, a gente precisa apresentar todos os lados dessa vertente, tá? Eu tenho aqui, então, na página 118, eu queria que vocês grifassem, por favor, o quadrinho roxo, tá? E embaixo do quadrinho roxo, eu queria que vocês grifassem o parágrafo aqui, ó. Uma apresentação oral tem como função principal levar o conhecimento para um determinado público. Pode ocorrer nos mais diversos contextos e com as mais diferentes intenções, tá? No terceiro parágrafo, abaixo do quadrinho, vocês vão aí para grifem, por favor. Esse texto oral costuma ser mais formal, tá? A apresentação oral que vocês vão fazer, por exemplo, vocês fazem na sala. Quando vocês estavam lá no 6º ano, que vocês foram apresentar os primeiros livros, vocês ficavam, então, né? Daí, né? Pois é, né? Hoje vocês já não têm mais esse vício da linguagem, porque foi se perdendo e foi dando vazão à norma urbana de prestígio, cada vez mais perto e próximo a ela, certo? Então, vocês precisam trabalhar essa linguagem também, principalmente para falar sobre o nosso livro aí do Dom Casmurro, tudo bem? Bom, os recursos e as estratégias aqui na página 119, é legal que vocês precisam escrever esse quadrinho, tá todo pontilhadinho assim de vermelho. Os diferentes argumentos aqui, tá? Baseado na comprovação, no raciocínio lógico, no exemplo e na autoridade. Autoridade, assim, eu sou autoridade no assunto, sobre isso, então eu posso falar, tá? Eu queria que vocês grifassem o lembre-se. Ó, quando eu peço uma opinião, é a maneira como eu vejo e encaro aqueles fatos. Porém, a minha opinião tem que estar baseada em fatos que sejam científicos, eu não posso estar baseada no achômetro, tudo bem? Então, vocês grifem isso também, ok? E aí, nós vamos lá para a página... essa página 121 é super bonitinha, dos sapatos aí, né? Ela fala sobre mulheres vítimas de violência doméstica, né? É bem interessante esse tema. É um pouco forte, eu acho, até pelo momento que nós estamos, porque aumentou muito o caso de violência doméstica, né? Então, é muito complexo a gente falar sobre isso. Eu tô pensando da gente trabalhar, fazer um trabalho sobre isso, porque agora nós estamos entrando naquele do X, né? E aí depois a gente pode pensar, da gente conversar sobre ele, tá bom? Então, para hoje a gente vai fazer aí o mapa mental da página 122 e vocês têm aí o que a gente tem que fazer do Machado de Assis com o livro, certo? Com o livro... como chama mesmo? Dom Casmurro, do Bentinho e da Capitu, tá bom? Então esse vai ser o seminário da nossa vez, ok? Então nós temos que trabalhar a comunicação não violenta, né? Até para evitar a questão da violência contra a mulher, principalmente nesses momentos, certo? Então até amanhã, a gente se vê. Olha, não esqueçam, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar, tá bom? Um super beijo, gente!